Preparai o caminho do Senhor. Assim pregava João Batista, a figura principal que nos é lembrada, nos é trazida à memória no dia de hoje. Celebrando esse segundo domingo do tempo do Advento, nós somos convidados a olhar para a maneira como Deus nos fala. E são apresentados para nós alguns profetas. O principal deles, João Batista, que acabamos de ouvir. Na primeira leitura, Isaías. E nós podemos também considerar dessa maneira Paulo na segunda leitura. E o que é um profeta? Profeta é alguém que fala em nome de Deus. Quando eu era criança, sempre que eu ouvia falar de profeta ou profecia, sempre lembrava que a gente que adivinhava o futuro. E às vezes essas coisas não ficam na cabeça da gente. Mas biblicamente não é exatamente isso. Até porque algumas passagens, parece que eles realmente adivinharam o futuro. Mas a verdade é que, quando foi escrito o texto, aquele futuro que já está contado não tinha ainda acontecido. A verdade é que proferir quer dizer falar. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, que fala a palavra dele. Mas eu gostaria de convidar vocês a pensarem comigo esta liturgia de hoje como um tempo de preparação. Os profetas são aqueles que nos ajudam a preparar, nos tirando a paciência, vamos dizer assim. Sabe quando, acho que todo mundo já passou um dia por necessidade de preparar algum evento. Preparar uma festa, seja uma festa de aniversário em família, seja uma coisa dentro da comunidade aqui da igreja. E sempre nesse período de preparação, acontece algumas coisas. Às vezes a gente precisa de bastante gente, e nem todo mundo às vezes entende das mesmas coisas, fala a mesma língua, trabalha no mesmo ritmo, e uma hora ou outra, eu não sei com vocês, mas a minha experiência é que um monte de vezes isso dá errado, dá algumas briguinhas no meio também. Bem, o profeta é esse que vem para nos dar uma cutucada. Não é exatamente esse o sentido etimológico da palavra, mas proferir, a gente pode entender como ferir antes. O que é o profeta? Antes que o ruim aconteça, alguém te dá uma cutucada, alguém te chama a atenção para que não dê errado e você se corrija. É tipo aquele pai ou mãe como chama a atenção e a gente não gosta, mas a gente sabe que eles estão certos. Ou o chefe, né, o encarregado, quando dá uma cutucada, cobra a gente de algumas coisas que a gente tem que fazer, e dá aquela raiva danada, mas a gente fala assim, não, mas ele está certo, ela está certa, porque isso tem que ser feito. Vejam, vamos pegar aqui, a partir do Evangelho, a figura de João Batista. Foi apresentado, o evangelista Mateus se preocupa em apresentar como João, aquele que já tinha sido anunciado por Isaías numa passagem. Essa é a voz daquele que grita lá no meio do deserto, preparem o caminho de Deus. Apresentou como João era um homem que vivia isolado do mundo, que se vestia com as coisas mais rústicas e básicas, que comia do que tinha na frente, no mais simples. Um homem de Deus, um homem que havia consagrado a sua vida a Deus. Um homem que pela sua palavra, pela sua pregação atraía multidões. Mas depois aqui chega no ponto que eu gostaria de convidar vocês a pensarem, porque eu acho que serve para nós. Quando vê saduceus e fariseus vindo também a ele para serem batizados, ele volta-se e diz, raça de cobras venenosas, né? Alguém já te chamou de cobra alguma vez? Alguma coisa parecida, né? É uma palavra que agride. Mas ele diz isso a quem? Fariseus e saduceus, já disse isso aqui uma vez, são muito parecidos com a gente. Pessoas que conheciam a palavra de Deus, procuravam vivê-la, procuravam colocar em prática tudo aquilo que havia sido ensinado, procuravam reconstruir a comunidade dos filhos de Israel. E quando eles veem a João Batista, escutam isso. Mas por quê? Porque na verdade eles não precisam de uma conversão do mesmo jeito que aqueles que estavam afastados de tudo, que também procuravam João Batista.
de gente que não tinha muita fé, de gente que não levava uma vida muito correta. Esse era o grande número de pessoas que procurava João. Mas quando vem gente de Deus, vamos dizer assim, gente de bem, João Batista fala isso. Por quê? Diz ele assim: produzam frutos que provem a vossa conversão. Isso serve para nós. Ele vai dizer assim: não basta vocês dizerem, somos filhos de Abraão. Adaptamos para nós. Não basta eu dizer, eu sou católico, apostólico, romano. Eu confesso, eu participo da missa, eu rezo meu terço, eu faço minhas obrigações. Maravilha. Mas até dessa pedra aqui, Deus pode fazer nascer outro católico. Não tem problema. Agora, você tem produzido fruto para o reino de Deus? Essa é a pergunta para nós. Nós temos produzido fruto? A nossa oração, as nossas penitências, a nossa profissão de fé, tem produzido alguma coisa para Deus e para o seu reino? Aqui ele vai falar da árvore. A árvore já está, o machado já está colocado na raiz, e a árvore que não der bom fruto vai ser cortado. Nós precisamos ter cuidado para não sermos tipo árvore de jardim, que a gente, quando muito, espera que dê flor, mas às vezes nem isso dá. Nós não somos, nesse sentido, árvore de jardim. Somos árvores plantadas para produzirem fruto. Então escutemos hoje essa palavra de João Batista para nós. Eu me pergunto, depois de mais de 15 anos de padre, será que o meu ministério tem produzido fruto? Será que as pessoas que eu conheci, as pregações que fiz, os casais que abençoei, as crianças que batizei, as famílias que visitei, será que elas realmente voltaram-se para Deus, o encontraram e estão caminhando nessa vida? Ou quantas pregações, quantas homilias já não fiz também, são palavras jogadas ao vento? Ou eu pareço uma árvore de jardim, que parece às vezes bonitinho, enfeitado, assim, hoje de roxo, hoje de outra cor, fala umas palavras daqui e dali, mas não dá fruto nenhum. Pergunte a você mesmo: eu tenho produzido fruto com a minha fé, com a minha vida? Essa é a primeira cutucada que vem-nos hoje. A segunda expressão que nos ajuda a pensar na profecia vai um pouco numa outra direção. Eu quero lembrar aqui da primeira leitura que escutamos da profecia de Isaías. Uma expressão que é bastante comum nesse tempo do advento: do tronco virá um broto, uma flor. Aqui o profeta fala para os judeus. E ele está falando de um tempo em que aquela grande árvore frondosa, o reino de Davi, sobre o qual o Estado de Israel, o povo de Deus, havia se consolidado, havia sido cortada como que uma árvore que se corta bem embaixo, de forma que o profeta fala para um povo que não tem mais soberania, não é mais um povo. Mas ele diz: daquele tronco que foi cortado vai nascer como que um broto. E esse broto transforma-se de novo em uma árvore e traz esperança e traz vida para o povo. Essa palavra também é uma palavra profética, que se dirige a outros também. Às vezes, depois de ter vivido grandes coisas na vida, de termos feito muitas coisas boas, nos sentimos cortados. Seja porque nós pisamos na bola mesmo por nossos pecados e nossos erros, seja porque fomos excluídos às vezes da família, da comunidade ou de alguma situação que vivíamos, seja porque às vezes a doença, às vezes a idade vai nos cortando e a gente se sente um tronco cortado, parece que a gente não dá conta de fazer mais nada. Minha irmã, meu irmão, se por algum motivo você se sente assim, essa palavra hoje é para você. Daquilo que nem você mesmo acredita mais, Deus pode fazer nascer uma vida nova.
O profeta está dizendo, daquele ramo se reconstrói de novo. Isso é retomado sempre, quando lembramos, vamos chegando nos dias do Natal, tem até um canto, não me recordo agora, bem popular, que fala da raiz de Jessé, agora me foge a letra da cabeça. Mas que fala desse tronco de Jessé que há de brotar, da cepa brotou a rama, da rama nasceu a flor, né, de Maria o Salvador. É bem popular, inclusive, né? A gente recorda isso, recordemos nós, também é uma palavra profética. Se você acha que não tem mais jeito, não tem mais esperança, tua vida, tua família, nossa comunidade, alguma coisa, realimente essa esperança, do nada. Assim como das pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão, de um tronco seco Ele pode fazer de novo brotar a vida. E uma última palavra que nos é dada hoje também no sentido profético, nos vem por meio de Paulo. Paulo escrevendo para a comunidade de Roma, que era formado em parte por judeus que tinham se estabelecido lá, que conheciam a Escritura, conheciam a palavra, mas em outra grande parte, talvez a maior, era vinda de pagãos, de gente de outros lugares, de outros países, de outras religiões, e que agora haviam se encontrado com Cristo. Paulo, escrevendo a eles, diz, olha, a Escritura nos foi dada como uma instrução, mas antes de tudo, que o Deus dê a vocês constância e conforto, e a graça da harmonia e da concórdia uns com os outros, é o que nos ensina Cristo Jesus, para que tenham como que um só coração e uma só alma. Vamos guardar aqui essas palavras, harmonia e concórdia. O tempo do advento também é um tempo de nos sentirmos exortados a isso. Na continuidade dessa reflexão, ou melhor, em outro texto aqui, Paulo vai falar da igreja como um corpo. E é interessante que ele fala assim, por exemplo, o dedo não tem a mesma função dos olhos, né? Já pensou se a gente pudesse ver com os dedos? Essa para futucar a vida dos outros seria bom, você coloca o dedinho na porta, você já enxergava tudo, né? Mas não tem como eu exigir do dedo que ele enxergue. Ele não vai enxergar, ele não é feito para isso. Eu posso pedir isso aos olhos. Também não posso pedir aos olhos que segurem nenhuma coisa, porque ele não é feito para isso. Às vezes o nosso convívio de familiar, nosso convívio de comunidade, nos ambientes de trabalho, às vezes a gente tem um pouco essa sensação, queremos que as pessoas pensem do jeito da gente, façam a mesma coisa que nós, do mesmo jeito, e não dá. Aqui quando fala da concórdia, da harmonia, é exatamente isso, é um convite a nós hoje cristãos, com as nossas diferenças, grandes que sejam, conseguirmos viver uma harmonia que sejamos como que um corpo, no qual cada membro faz a sua função, e o corpo todo funciona. Então acolhemos como Paulo, como ele falava para aquela comunidade de Roma, falando também para nós. É um outro profeta que também nos exorta. Então que essas palavras de hoje, que ouvimos de João Batista, de Isaías, de Paulo, nos ajudem a nos prepararmos melhor para a chegada do Senhor. Essa expressão que é retomada de Isaías, preparem a estrada do Senhor, para que quando Ele chegar, esteja tudo pronto. Então perguntemo-nos, temos produzido fruto? Temos vivido na esperança, mesmo contra toda esperança? Temos procurado construir com os outros laços de harmonia que nos ajudem a construir, a preparar essa chegada do Senhor? Então que esse domingo seja para nós um domingo de exortação. Estão no meio da preparação de uma festa, da chegada de Deus. E é normal que no meio da preocupação a gente tenha alguns desentendimentos. E os profetas são como que aqueles chefes que na hora chegam nos puxando a orelha e falam, você esqueceu de fazer, volta lá e faz, corrige. Este domingo para nós é dessa maneira. Acolhamos essa palavra do Senhor, para que quando Ele chegar, encontre não só nós individualmente, mas toda uma igreja preparada para recebê-lo. Peçamos de todo o coração, vem Senhor Jesus, estamos à tua espera, que assim seja. Amém. Amém.